Pessoal do curso no WhatsApp Centro de Sabedoria Musical, curso Sabedoria Musical ou curso Musical no WhatsApp CSM, que CSM quer dizer Centro de Sabedoria Musical. Estamos aqui hoje com a aula 41, a aula teórica, aqui o método do Oswaldo Lacerda. Lembrando que nós estamos na página 125, né? Se vocês tiverem aí, material em PDF, com certeza quem participa do curso tem. Quem tiver impresso pode acompanhar também. Capítulo 41, XL1 41. Classificação das vozes. As vozes humanas se classificam da seguinte maneira: quanto à idade, infantis e adultas; quanto ao sexo, femininas e masculinas. As vozes das crianças não apresentam, do ponto de vista musical, uma diferença sensível no que diz respeito ao sexo. Por isso, tanto as vozes de meninas como as de meninos são agrupadas sob a denominação única de vozes infantis. Que a criança ainda vai ter mudança de voz, né? Sua tessitura é normalmente a seguinte. Por exemplo, de Dó até a nota, no caso ali, Mi, né? Ou seja, da uma oitava mais a terça maior. Normalmente, lógico que tem vozes diferentes. Então, uma oitava mais uma terça. As vozes adultas se dividem em femininas e masculinas. De acordo com certa diferença de timbre, tessitura, as vozes femininas e masculinas se subdividem, respectivamente, em 3 tipos básicos: mais agudo, mais grave. Vozes femininas: soprano, meio soprano, contralto. Voz masculina: tenor, barítono e baixo. Então, as vozes masculinas mais grave, né? O tenor, que é a voz mais aguda masculina; barítono, médio, e o baixo, grave. Soprano, a voz mais aguda feminina; meio soprano, médio; contralto, grave. Voz feminina grave. No fundo aí, se você estiver ouvindo, é o som do nosso amigo Pat Martino. Muito bom. Jazz na veia. O quadro completo das vozes é, pois, o seguinte: vozes humanas, infantis e adultas, femininas, masculinas. Infantis e adultas, femininas e masculinas. Soprano, meio soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Femininas tem esses 3: soprano, meio soprano, contralto. Masculina, tenor, barítono e baixo. Continuando, cada tipo de voz tem uma tessitura própria. Por exemplo, a soprano canta normalmente qualquer nota compreendida entre essas duas notas que está proposta na partitura, entre Dó e uma quinta, ou seja, um Dó bem agudo, né? Não tão agudo, né? Grave, um pouco grave, e a uma quinta, ou seja, de Dó a Dó e depois até Sol, de Dó até Sol, uma quinta que seria a 12ª oitavada, né? Usa falar quinta. As notas da tessitura, no entanto, não são todas cantadas com a mesma facilidade. Há um certo número de notas, geralmente dentro do limite. Vamos lá, continuando. Dentro do limite. Opa, vamos centralizar aqui. Desfocou aqui, peraí. Então, dentro do limite de uma oitava, ok? Vamos focar aqui. Não sei por que desfocou. Aí. Limite de uma oitava que a voz pode emitir mais comodamente e que constitui o seu registro médio. Por exemplo, o soprano entoa normalmente qualquer nota do Dó ao Sol, ou seja, uma quinta, uma 12ª, na verdade. Mas canta com mais facilidade as que se situam em seu registro médio, que é este. Então, o registro médio é o centro mais confortável. Por exemplo, entre Mi a Mi, no soprano, é um registro médio, mais tranquilo. Mi, uma oitavada, Mi de novo. Que aí você não vem tanto para o grave, nem muito para o agudo. A tessitura e o registro médio das vozes adultas são os seguintes: tessitura, soprano. Tessitura é o máximo, né, que você consegue, toda a extensão.
o registro médio, que é no meio, no centro, e tem também o meio soprano, a tessitura, que é o limite, né? Aqui tá de Lá a Mi, uma quinta também, Lá a Mi, uma quinta, e o registro médio de Dó a Dó. Aí depois vem o contralto de Fá a Lá também, e o registro médio de Lá a Lá. Sempre uma oitava, que é um registro médio mais confortável. Lógico que varia, depende da pessoa. Tenor. Tenor, ele tem a nota da cravo de Fá, né? No caso, ali é o Dó, né? Dó na cravo de Fá. Aí você tem o Mi. Aliás, o Sol, né? Você tem o Sol, de Dó a Sol, tenor, só que mais grave. Falando aqui, ó. Vou colocar o dedo para vocês verem. Aqui, aqui. Aí o registro médio vai compreender entre Mi a Mi, na cravo de Fá, o tenor. O barítono já vem de Lá a Dó, a Mi, aliás, Lá a Mi. E depois nós temos o registro médio de Dó a Dó, uma oitava. O barítono, cravo de Fá, lembrando, é mais grave. E o baixo vem compreendido de Fá a Lá, né? Uma quinta não, de Fá a Dó. Fá a Dó na cravo de Fá, Fá a Dó. E o registro médio entre Lá a Lá. Isso aí, as vozes masculinas. Vamos lá então, observação. Memoriza-se facilmente o quadro acima, lembrando o seguinte. Primeiro, a tessitura de cada voz abrange uma oitava mais uma quinta. Segundo, a tessitura do meio soprano começa uma terça abaixo da do soprano. A do contralto, uma terça abaixo da do meio soprano. As tessituras das vozes masculinas produzem as das vozes femininas uma oitava abaixo. Basta, pois, saber a tessitura do soprano para lembrar das outras. Então você vê aqui, ó, que, por exemplo, o soprano é de Dó a Dó, na voz mais aguda feminina, né? E aqui você vai ver no tenor, que é a voz mais aguda masculina, também é de Dó a Dó, só que uma oitava abaixo, mais grave. Então aí facilitou, né, para entender. O cantor que se aplica mais ao estudo da técnica vocal pode ampliar sua tessitura. Por exemplo, o soprano pode ampliar sua tessitura normal. Por exemplo, de Dó a Sol, que é Dó mais uma quinta, você pode ultrapassar isso. Você pode baixar mais, né? Um tom e meio abaixo, por exemplo, ou 2 tons, de Dó a Lá, baixando e subindo mais acima, até uma quinta, um Dó lá no agudo, né, no caso, mais agudo. Então você pode ampliar. Por exemplo, a ópera subdivide ainda mais as vozes, subdivisão essa que se refere mais ao caráter das vozes do que a uma tessitura. Assim, um tenor cuja voz se presta mais à interpretação de trechos de índole lírica é um tenor lírico. Outro cuja voz se presta mais à interpretação de trechos de índole lírica é um tenor lírico. Outra cuja voz é mais adaptável à interpretação de trechos dramáticos é um tenor dramático. As mais frequentes dessas subdivisões de origem operística são as seguintes: soprano, ligeiro, lírico, dramático; tenor, lírico e dramático; baixo, cantante, bufo, cômico e profundo. O artigo 180. Antigamente, cada tipo de voz usava uma clave própria, a fim de que sua tessitura se enquadrasse nos limites do pentagrama, o que evitava o emprego de linhas suplementares. Ver o item 14, quem tem a apostila em PDF ou impressa. Hoje em dia, usam-se apenas as claves de Sol na segunda linha para as vozes femininas e de Fá na quarta linha para o barítono e o baixo. A clave de Sol é usada também para o tenor, mas então a nota cantada soa uma oitava abaixo da nota escrita, ou seja, você lê aqui, mas você soa aqui, né, para você ter
a sonoridade mais grave, o tenor no caso, moderato aqui. Observação, as vozes, às vezes, né, a clave de sol do tenor é escrita assim, sol, coloca a clave de dó ali, tá vendo? Na quarta linha, ou clave de sol com a clave de dó na quarta linha, ele tá mudando o timbre, a altura, né, da clave, né, das notas das linhas. Dá-se o nome de coro a um agrupamento de vozes. O coro é feminino, masculino, misto ou infantil. O coro misto é o mais comum e geralmente se apresenta a 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Observação: é costume não utilizar as vozes médias, meio soprano e barítono no coro misto, a fim de se obter maior diferenciação de timbre entre as vozes. Coro a capela é aquele, né, que não tem acompanhamento instrumental, só vozes. Continuando, solista é o cantor que interpreta individualmente, sozinho, acompanhado por vozes secundárias ou por instrumentos. O agrupamento de 2 ou mais solistas chama-se respectivamente dueto ou duo, terceto ou trio, quarteto, quinteto, sexteto, etc. O artigo 182. Ao respirar, onde não há indicação de pausa, o cantor é obrigado a interromper ligeiramente a emissão, o que produz naturalmente uma pequena pausa. Às vezes o compositor indica os pontos onde deve ser efetuada a respiração por um desses sinais. Por exemplo, aí ó, uma vírgula, tipo uma vírgula e um V, sinal de respiração. Tem um método muito bom que é solfejo, do Edgar Williams, que eu usei na Universidade de São Paulo, na ULM, que usa bastante esse material de respiração. Por exemplo, aí em cima você está vendo a clave de sol 4x4. Convém lembrar então que a pequena pausa produzida pela respiração deve ser sempre tirada da nota anterior, nunca da seguinte. Ou seja, da nota anterior, essa nota aqui, ó. Aqui, ó. Lá, sol. Respira e vai. Continua. Vamos lá, gente. Certo ou errado? Aqui, ó. Certo. A forma de escrita certa. Forma de escrita errada. Porque você vai respirar aqui, nessa anterior, não depois, entendeu? Se você respirar aqui, tá certo, na anterior. Se você respirar depois, tá errado. Então vamos lá. Para terminar, vamos lá, definições. Registro médio é a parte central da tessitura de uma voz que pode ser emitida mais comodamente. Coro é um agrupamento de vozes. Coro a capela é aquele que canta sem acompanhamento instrumental. Solista é o cantor que interpreta individualmente. Então nós falamos hoje de classificação das vozes. Agora, na verdade, vozes mesmo, vozes humanas, ok? Do cantor. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, não esqueça de deixar um link, compartilhar e apertar o sininho aí das notificações. Um abraço a todos vocês.